A gente está fazendo hoje um programa sobre casamento. E porque a gente está falando de casamento, é claro que a gente tem aqui um pastor e a gente tem um padre. Não é, Roberto Cruvinel e Cleodon Amaral, que estão sempre aqui prontos para nos atender e participar. Eles já são ilustres integrantes do programa, né? Estamos aí. Principalmente quando a gente tem esse tipo de assunto. Não é mesmo, Porque vocês sabem que tem gente que pode pensar o contrário, né? E eu tenho aqui hoje o Ismael Araújo, que é um escritor. Ele também é hipnólogo, ele tem várias facetas e eu queria muito ouvir a opinião dele. Você acha que a cerimônia de casamento é importante, Ismael? Toda cerimônia e todo ritual tem uma representação simbólica muito grande na cabeça das pessoas, porque é um rito de passagem, né? Então, na tua religião tem um símbolo, na sua tem outro, na de todo mundo tem. Então, os rituais são muito importantes. O problema, e aí eu vou falar da minha experiência clínica, né? Quando a gente vê em terapia os casais ou os indivíduos sofrendo, eles sofrem porque eles acreditam que casar resolve todos os problemas. Então, as meninas falaram do amor. Só que muitas vezes as pessoas se casam porque eu preciso de um parceiro, porque eu tenho alguém que convive comigo, eu tenho a pessoa que vai ouvir os meus problemas e as minhas reclamações, eu vou depositar todas as minhas expectativas do outro, o outro precisa cuidar de mim, não é isso que a gente ouve, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Só que a questão é a seguinte, Evê, nesse último livro que eu escrevi com a minha esposa, que também é jornalista e terapeuta, a gente fala o seguinte, é o fator alfa. Para um relacionamento funcionar, em primeiro lugar, eu preciso cuidar de mim. O relacionamento é o amor de um indivíduo bem acabado se relacionando com outro indivíduo bem acabado. Essa coisa de metade da laranja é uma balela, uma baboseira que um grande compositor escreveu, mas que eu considero uma bobagem. Não tem metade da laranja. É uma pessoa inteira se relacionando com outra pessoa inteira para conseguir gerar frutos positivos para o nosso mundo que está tanto precisando. Uma pessoa incompleta, quando gera filhos, quando investe em um negócio, quando constrói um lar, também vai construir frutos mal acabados e imperfeitos. Eu preciso ser inteiro para conseguir me casar e me relacionar. Bom, o que você pensa disso, Mônica Machado? Eu concordo com ele. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar bem, até para ela conseguir encontrar no outro a certeza daquilo que ela quer. Então, o que ele fala é perfeitamente... Mônica, você é casada? Porque as pessoas perguntam tanto, elogiam tanto você, né? Falam, nossa, mas ela é linda, ela é tão elegante. Você é casada? Sou. E seu casamento já dura bastante tempo? 10 anos. 10 anos. Você teve algum outro casamento? Tive, primeiro. Ah, então foram dois? Eu Só fiquei dois? 15 anos casada. É que eu casei muito cedo também. Você ficou 15 no primeiro, isso? Fez bodas. E 10 no último. E você é amiga dele? Amiga? Sou, ele é pai dos meus filhos. Então, na verdade, você é uma pessoa que os seus casamentos funcionaram, né? Você acredita em casamento, então? Acredito. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz no casamento. Eu acho que não importa se não deu certo, eu acho que a pessoa não encontra naquele momento. No meu caso, eu casei nova, deu certo por um período e eu me encontrei quando eu percebi, como ele falou, né, que quando eu estava bem comigo mesma, eu percebi que eu tinha que cuidar de mim e não do outro. Aí sim. E vocês se dão bem, são amigos? Somos. Por que você acha que, e aliás, se você acha, né, que a cerimônia é fundamental no casamento? Então, de acordo com a Bíblia, a cerimônia nem parece com o que nós fazemos hoje, nem parece. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, o homem deixa sua casa, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Em Gênesis 24, o casamento se dava pelo relacionamento sexual, o ato do relacionamento sexual. Agora, a cerimônia é importante por algumas questões. Uma delas é a instrução para o casal. Aí eu falei que o outro tinha se escondido porque estava trazendo a pizza aqui para vocês. Sim. Uma delas é a instrução para o casal e a instrução para os convidados. Muitas vezes, em cerimônias religiosas, no caso do protestantismo ou do cristianismo, a instrução é dada não somente para os casais, mas para os padrinhos e os convidados. Muitos casamentos têm sido abençoados com a instrução no momento daquela cerimônia.
Agora, eu tenho uma dificuldade de entender que é o amor que sustenta o casamento. Eu tenho uma dificuldade de entender isso. Porque o amor, ele é um sentimento. Tem pelo menos 4 palavras gregas para amor. É um sentimento. E nem sempre... Eu estava aqui comentando com o pessoal... Marília Gabriela, por exemplo, esses dias disse numa das suas entrevistas que o seu filho disse, eu te odeio. Ela disse, eu te odeio hoje também. Então não é todo dia que você está no ímpeto do amor. Será que não é o comprometimento, aquela cumplicidade ou aquela aliança, porque casar é aliançar, é aquela aliança que é feita, no nosso caso, do cristianismo, diante de Deus, que faz você suportar um momento em que você não está tão afável, ou não quer conversar tanto. Acho que o amor é o start, né, pastor? O amor é o start, é a largada. O sentir. Depois... A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, não é? Tá, mas não foge da minha pergunta. Sim. A cerimônia tem importância? Lógico que tem. Agora, ela é um momento, a cerimônia é um momento. Eu achei muito interessante... a palavra do companheiro aqui que escreveu o livro, eu tenho dificuldade com nomes. Ismael. Bom, já é só lembrar, né? Lembra do filho adotivo, lá tá na Bíblia, não é? Tá na Bíblia, só lembrar Pronto, do Ismael. esse aí, lembra desse aí, vai embora não. Eu achei muito interessante, porque a pessoa pensa em se alienar por causa da outra, e isso está errado. Eu não posso me alienar em favor de ninguém. Eu posso me completar através da outra pessoa. Eu posso ser, como disse o doutor ali, agregar através da outra pessoa. Agora, cada pessoa é um indivíduo. Eu acredito na cerimônia. Agora, a cerimônia em si não é o sucesso do casamento, mas a atitude de continuar casado. Olha, Posso só complementar? Bom, o senhor citou a questão bíblica, né, da cerimônia, etc. Eu acredito que cada indivíduo precisa encontrar uma cerimônia que traga significado. Então, por exemplo, você tem lá o casal que se conheceu saltando de paraquedas. Eu já vi cerimônia de casamento, os dois saltando de um avião, de mãos dadas, e colocam aliança enquanto estão caindo, abrem o paraquedas e chegam juntinhos na terra. E aquilo sela um casamento específico, individual e único. Entre 2 indivíduos tem uma história específica. Eu acredito que a gente não pode trazer a questão da cerimônia do casamento relacionada a uma questão tradicional. Esse é o grande problema. Às vezes o jovem quer muito se casar, né? E ele acha que ele precisa ser tradicional para ter um casamento bem sucedido, porque o tradicionalismo acaba gerando uma certa aceitação social. Mas o que faz o casamento funcionar não é a aceitação social e nem da doutrina religiosa. Deixa eu terminar. Tá? O que faz o casamento funcionar, e aí eu discordo do senhor também, é sim o amor. O amor é o pano de fundo, é o sentimento base para eu viver em família. Eu preciso amar para tomar um copo d'água. Se eu não estou tomado de amor, eu não faço nada. Então, na minha opinião, o amor não é volátil. E se eu amo alguém, é claro que eu posso ter, sim, o sentimento oposto. Se eu estou com raiva de um filho em algum momento, porque eu sou humano, eu falo que a Marília Gabriela falou sabiamente, eu vi essa entrevista do Roda Viva, né? Onde ela falou, nesse momento, meu filho, eu te odeio. Tem aí muito de ironia também, pastor, ela não foi objetiva em relação ao sentimento de ódio, tem uma ironia no que ela disse, isso é óbvio para quem viu a entrevista. Então, essa questão de amar uma pessoa e em seguida estar odiando, é mais do que natural. É igual existe o dia e a noite. Se eu tenho capacidade de observar o sol, eu tenho a capacidade de observar as estrelas. Mas para ambas as coisas eu preciso amar, fundamentalmente. Só fazendo a colocação, quando você coloca a questão do amor, sendo um sentimento, a contraposição ou o outro sentimento, o que me faz permanecer naquele relacionamento é o compromisso que eu firmei. Então, naquele momento, eu posso não querer nem conversar, mas o que me faz permanecer é o compromisso. Para nós religiosos, a importância é a instrução que se dá no momento da cerimônia. Existe uma instrução para nós cristãos tradicionais, nós instruímos com relação a deveres do homem, deveres da mulher, o propósito de Deus para a família. Então isso é importante para nós tradicionais. Se você pular de paraquedas, pode até ser um marco, mas você não é instruído, é difícil você ser instruído em alguma coisa. Não, mas instruído por quem? A questão é a seguinte, eu posso ser instruído por quem for, porque se eu não amar, o casamento não funciona. Sim, como é que eu vou me comprometer com uma pessoa que eu não tenho... de cerimônia tradicional ou não. Não, mas o senhor colocou há pouco que o mais importante é o comprometimento. E a instrução. Eu discordo.
voltando, eu vou me repetir porque eu preciso me repetir. O importante continua sendo o amor. Na minha opinião, para eu fazer um filho, eu tenho que fazer o quê? Amor. Eu não tenho que fazer sexo no banheiro sujo da balada. Eu tenho que fazer amor com a minha esposa. Para eu alimentar o meu filho de conhecimento, de alimento, de coisas saudáveis e bonitas, eu tenho que ter sentimento de amor, fundamentalmente. E a instrução, na minha opinião, vem desse amor. Que as religiões podem chamar de Deus ou de qualquer coisa. O que o senhor chama de Deus, muitas pessoas chamam de amor. É o que a gente entende por bom e por bem. Estou falando do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista terapêutico. Então, se o amor acabar, no caso, você se comprometeu, pergunta para ele, o amor acabou e eu me comprometi, então eu tenho que permanecer naquele casamento? Aí já é tema para um outro debate. O casamento é dissolúvel, o casamento pode terminar. A Bíblia mostra que pode. Existem algumas questões que podem. Não, entra hoje também, entra hoje a Bíblia no assunto mostra, também. Pode entrar. Mateus 5,32 mostra que pode. Se você não colocar pizza para ele aí, a gente não... Primeiro aos Coríntios, capítulo... A pizza foi feita com amor, senão não estaria uma delícia. Mas o que eu estou colocando, gente, é o seguinte, olha, você tem no texto, nas palavras gregas, uma palavra para amor que é o eros, que é o instinto sexual, storge, amor de família, filéu, amor de amigo, o agape, que é um amor abrangente. Você tem essas situações. Existem situações que você não está sentindo, você está sentindo uma coisa completamente avessa, é o avesso daquilo. Mas você se mantém num casamento, num relacionamento por causa do compromisso. Quando eu disse que a cerimônia é importante, mas mais importante é o comprometimento, porque você entra num relacionamento se comprometendo. Esse relacionamento não é fácil. Quem diz que casamento é mar de rosa é mentiroso. Isso não existe. Não é casado. É lenda. Claro. Você gosta? Casamento é mar de rosa. Eu tenho 25 anos de casado. Já passei, tenho um filho especial, já passei situações difíceis. Um dia pode acontecer de os dois dizer, não, nós não queremos mais ficar casados. Pode acontecer sim. Cleodon, Padre Cleodon, para a Igreja Católica, o que significa a cerimônia? Ela é imprescindível? Ela é imprescindível. Nós temos aí um grande problema, porque uma vez casado... É um grande problema porque é imprescindível, Cleodon? Agora você me pegou, eu quero saber por quê. Não, porque uma vez casado, é sempre casado. Por exemplo, você casa na igreja. De repente você separa e vai viver com uma outra... Para a igreja, sua esposa é a primeira que você casou na igreja. Entendeu? O que pode acontecer para a igreja é que o seu casamento tenha sido nulo. Mas o padre não pode simplesmente pegar o processo e rasgar. Você precisa entrar com um processo de nulidade. Então, para a igreja, o que acontece? Se você quiser se manter em comunhão com a igreja e com Deus, você tem que perdoar, tem que conversar, tem que dar um jeito de arrumar a sua vida com a sua esposa. Não é porque você ganha menos, não é porque ele ronca, não é porque ela peida debaixo do cobertor que vai separar. Entendeu? Claro que o amor, ele continua, se houver, o casamento continua se houver amor. O amor é imprescindível, né? Mas hoje nós estamos vivendo numa sociedade muito volátil. Mas João Paulo II, por exemplo, ele instituiu o encontro de casais de segundo casamento, quer dizer, já de uma outra tentativa de casamento. Então ele, como Papa, admitia essa possibilidade? Sim, a igreja, por causa da situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a situação do Brasil ela é gravíssima no ponto de vista de casamento, pelo menos casamento católico. Por quê? Porque as pessoas estão casando, mas o número de divórcio é tremendamente grande. Eu queria dizer que a estatística que nós temos aqui no programa é que nunca foi tão grande o aumento, o número cada vez maior de cerimônias de casamento. E as festas do Entendeu? divórcio, Isso é um né? fato. É uma coisa do Brasil, por exemplo, porque no Brasil, eu não sei se porque o Brasil é um país enorme, tem milhões de habitantes, a gente percebe que isso é muito forte. Agora, por exemplo, na Itália, mesmo no Paraguai, que eu vou muito, no Equador, em outros países latino-americanos, o divórcio não é tanto assim. Nos Estados Unidos é grande o número de divórcios, mas na América Latina, mesmo na Europa, não é tão grande. Mas eu não sei se é por causa da influência de novela, eu não sei se é por causa do imediatismo, não sei se é por causa da tecnologia. Eu posso responder essa questão, mas a só gente um está numa parênteses. situação difícil aqui. É por conta da sociedade de consumo.
Então hoje, da mesma maneira que os bens de consumo são substituíveis, né? Eu compro um carro e daqui a 2 anos eu troco aquele carro. Exatamente. Não vale mais nada e perde o valor. A mulher pode ser substituída, o homem a pode mulher ser substituído. e o homem também. Então, ao invés de eu resolver o problema, né? Casamento não é um mar de rosas, como você bem sem disse. dúvida. Ao invés de eu resolver o problema do casamento para dar o próximo passo, ou seja, evoluir, sofrer do grego, né? Significa passar por. Então, eu não passo pelos problemas porque eu não quero sofrer, porque eu sou consumista. O que é consumir? É respeitar só o prazer mais imediato. Né? Eu como um pedaço de pizza, aqui gostoso, não penso em mais nada, né? O prazer imediato. O casamento às vezes não traz o prazer imediato. Tem o não gostar. Eu amo, mas não gosto. Muitas vezes eu te amo. Pelo contrário, eu te amo muito, até mas às vezes eu não gosto. Amar é diferente de gostar, exatamente. Não, então por isso que a gente se separa tanto. Casa 6 vezes é trocar, eu falo 6 por meia dúzia. Porque casa 6 vezes a gente vê repetir as mesmas coisas. Porque a pessoa tem um Não é? arbítrio, o arbítrio de fazer ou não. Porque eu li uma coisa interessante que perguntaram para um casal idoso por que é que eles estavam tanto tempo casados. E ele disse assim, é porque eu sou da época que quando algo quebrava se mandava consertar, não comprava outro. Exato. Quando eu dou palestra para casais, eu conto uma história de uma repórter que chega para um casal com 50 anos de casado. Como é que vocês chegaram esse tempo todo, 50 anos de casado? Aí o senhor disse assim, todo dia eu vou comprar bengala, e eu corto o bico da bengala. Eu amo comer o bico da bengala, mas eu passo manteiga e dou para ela. E para a senhora, qual é o segredo? Eu detesto o bico da bengala, mas ele me dá, eu como. Agora, na teoria, tudo bem, a gente entende. Agora, por exemplo, trabalhando com casais, a gente sabe que a coisa é muito mais complicada. Agora eu quero te perguntar, o Cleudão falou que para a Igreja Católica o primeiro casamento é que é válido. Na Igreja Evangélica esse conceito Olha, é igual? essa discussão é uma discussão complicada. Diante de textos da Bíblia, como Mateus 5:32, o divórcio só é admitido em caso de porneia, que é uma relação sexual ilícita. 1 aos Coríntios 7 diz que se o descrente deixar, então a pessoa pode casar com alguém que seja no Senhor. Aí eu fico pensando a seguinte, eu estou pensando sobre isso, não é? Sobre isso. Quer dizer, então, quando você vai ousar, você fala que está pensando. Me perguntaram há pouco tempo, um rapaz chegou no meu gabinete desesperado. Ele disse, pastor, eu estou numa situação que já tentei tudo. Se eu der um tiro na minha esposa, porque eu ia matar, eu vou para a cadeia, Deus vai me perdoar se eu pedir perdão? Sim, mas então eu posso casar de novo. Mas se eu me divorciar porque não temos mais condições, eu não posso, então quer dizer que o divórcio é um pecado imperdoável, e não é. Não é essa a questão. Peraí, ele falou que se matasse a mulher dele, se ele pedisse perdão a Deus, perdoava, você falou que sim? Sim. Gente, não ouça não, isso que o Cleudão falou mas não aqui ouse agora. fazer. Você que está em casa agora, não ouse fazer. que está ouvindo isso. Evê, eu estou me segurando para não falar aqui, né? Deixa eu só terminar. Quando eu puder falar, você me avisa, por favor. Deixa eu entender. O rapaz, fala, Ismael. Deixa eu só terminar. Deixa ele finalizar, o que o rapaz falou é o seguinte, com relação ao pecado. Quer dizer, então, que o homicídio... Hoje vai sair briga aqui. Olha, quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, que para alguns, o homicídio é um pecado que pode ser perdoado e o divórcio é um pecado imperdoável. Isso não tem fundamento. Eu não acredito Deus dessa forma. Eu sou a favor da família, eu sou a favor que a família... Que você termine, inclusive o que a Bíblia não diz quem Deus uniu o homem não separe, a Bíblia diz o que Deus uniu o homem não separe. A Bíblia diz exatamente isso. Eu sou a favor da família, mas eu tenho pensado sobre questões complicadas da vida humana. Quer dizer, então, que eu vou dizer para a senhora que tem o segundo casamento, que diante de Deus ela está condenada. Quando a Bíblia diz, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda injustiça, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Diga, Ismael. Bom, do ponto de vista psicológico, qual é o conceito de pecado, tá? Pecado é trair um objetivo do meu íntimo, do meu interior. É diferente do conceito bíblico. Então, eu estou em pecado a partir do momento que eu estou de dieta e estou comendo um pedaço de pizza. Eu estou em pecado se eu tenho um outro objetivo. O meu caso agora, inclusive. Por exemplo, se não, eu não estou em pecado. Não fala assim, se eu me separo da minha esposa, porque não existe mais amor, eu acho que eu não devo me separar, e o meu projeto de vida não vai mais de encontro ao projeto de vida da minha esposa atual, eu não estou em pecado. Tá? Só para separar uma realidade psicológica, conceitual da religiosa. Outra coisa, o senhor citou os gregos então, duas vezes. Para você, o amor acaba.
Tem fim, amor? Não, pra mim o amor não acaba. Acaba o gostar e às vezes o gostar acaba de maneira irredutível. Mas não entendi o que você falou, então. Eu fui casado 2 vezes antes desse meu Você casamento acabou de atual. falar, mas se eu não amo mais a minha esposa, então Calma. se eu não amo mais é porque acabou. Não, se eu não amo para estar junto, para conjugar. Então vamos entender as palavras. Relacionamento conjugal. EV, quando você vai para a escola e tem que colocar lá os verbos, o que você está fazendo? Você está conjugando, não está? Quando que acaba o conjugal? Quando eu não conjugo mais verbos, olha que interessante isso, com a minha esposa ou com o meu companheiro. Tá? Se não existe mais conjugação, eu não saio mais junto, eu não tenho mais sexo, eu não me divirto, as brigas são só insuportáveis, não me levam a lugar nenhum. Se eu não tenho mais nenhum projeto de vida, não tem mais conjugação. O amor não é mais conjugal. Aí eu posso me Você separar. está falando de cumplicidade. Cumplicidade. Pra ficar mais... Mas fazer coisa juntos. Porque às vezes tem cumplicidade, mas também tá cada um para um canto, sem fazer nada. Prazer em estar junto. Exatamente. Então, eu amo muito as mulheres com as quais eu namorei, que eu tive relação. Porque eu amo o ser humano. Agora, o amor não é mais conjugal. Na minha opinião, como diria Nelson Rodrigues, se o amor acaba, é porque não era amor. E eu acredito nisso. Eu acho que o amor não acaba nunca. E 2 correções, pastor, se você me permite. Você falou da porneia, né, para os gregos. A porneia é uma realidade psicológica que todo ser humano passa por ela, que é a primeira fase do amor, EV. Eu começo no amor pornográfico. É que esse nome ele é muito pejorativo hoje em dia. Mas o que é o amor pornográfico? O primeiro sexo, o sexo do adolescente, quando ele está em relação, o menininho e a menininha que mal conhecem o sexo, ele não está se relacionando com o outro. Ele está se descobrindo. É um sexo onde, apesar de eu estar com outro, esse sexo é masturbatório. Isso é a porneia conceitualmente. E o Eros, só para terminar, só rapidinho, e o Eros não tem nada de pornográfico. Eros é aquele amor romântico da flechinha do Cupido, onde o Cupido te pica lá com a flecha, e você acha que vive para o outro, que você e o outro se bastam para o mundo. O Eros é o amor romântico na concepção grega. Não tem nada de sexual. Porque, na verdade, eu estudei grego na USP, eu sou professor de língua grega. Eu dou aula de grego clássico. Então, eu estou falando de significado lexicográfico. E estou falando do significado semântico do que porneia significa no texto de Mateus 5,32. É prostituição, que não é? Porneia é relação sexual ilícita, que era o texto que Jesus falou, que você poderia divorciar se houvesse uma relação sexual ilícita. Essa é a questão. E das palavras gregas, porque esse é meu métier, né? Eu dou aula de grego. Então, as palavras gregas, eros é o instinto sexual. Pode pegar qualquer dicionário de grego clássico que você vai encontrar isso lá. Cleudon. Só para fazer a colocação. Tá, não, mas isso tá equivocado. Eros é outra coisa. Mas tudo bem. Quem quiser em casa pode pesquisar. Então, voltando para a questão do rito, é uma grande dificuldade nossa, porque hoje, no Brasil, nós temos muitos casais de segunda união, né? Casais que não deram certo, se separaram e estão com um segundo parceiro, uma segunda parceira. Com quinto? Alguns com quinto. Até mais. O grande desafio... Fábio Júnior, o homem mais feliz do Brasil. Trocando. Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma vez perguntaram, eu já citei isso aqui, vou citar de novo, que vale a pena, a doutora Ângelo Gaiarso, um dos maiores psicanalistas desse país, que foi um grande comunicador de televisão. E perguntaram ele, mas doutor, um telespectador entrando ao vivo na Band de manhã. Mas como é que o senhor pode estar aí falando de casamento? O senhor já casou 5 vezes? Ele, por isso mesmo, minha filha. Aí eu sei o que eu estou falando, mas diga. Então, e a grande dificuldade é essa. Por que os casais da antiguidade passavam pelo que passavam e estão completando 50 anos, 60 anos de casamento? E hoje, na primeira dificuldade, eu vou para a casa da mamãe e já não se falam mais e a coisa acaba. Então, a igreja vê uma grande dificuldade na questão do namoro, na questão do noivado. Não existem mais essas fases hoje, né? Hoje, o menino fica com a menina e, às vezes, sem saber do nome da menina, já estão... Desculpe, mas já estão fazendo sexo. Eles falam, já estamos transando. E nem sabe o nome da menina, entendeu? O ficar hoje é a moda. E o namoro já não existe mais, porque tudo que era para fazer no namoro. E aí existe uma mistura de fases aí, entendeu? É como se a criança, antes de engatinhar, ela já sai correndo. Você não acha, padre Cleudon, então, que não é uma polarização? Antigamente,
a mulher se alienava. Ela só poderia estudar para fazer prendas domésticas, não é? Eu estou aqui exagerando um pouco, mas se alienava com relação ao homem. Hoje, por outro lado, a outra ponta da situação. Quer dizer, não tem mais aquela questão do relacionamento de eu me entregar para a pessoa, de eu cuidar dela. Quer dizer, antigamente, se você sofria dificuldade, hoje, na primeira dificuldade, chuta logo o pau da barraca. Mas a gente vive uma época em que os meninos aprendem que tem que ir pra balada e ficar com 6, 7, 8 meninas na mesma noite. Ou seja, no final da balada não é, pô, conheci uma menina tão bacana, tão legal. Pensa nela, passei uma noite tão ela. gostosa, vou ligar pra ela amanhã. A conversa das 5 horas da manhã é, eu peguei 8, quantos? Você pegou quanto? Aí quando vai casar com quantas? Com 7, com 8, com 9, com 10. Com uma só vai casar. Coisa assim, Ou, na verdade, ele não conhece nenhuma delas. É aquela coisa, isso aí. antes do casamento faz sexo de todas as formas possíveis e imaginárias. Depois do casamento vão ficar só no papai e na mamãe? O casamento não vai durar. Não, mas o sexo no casamento, ele precisa ser... É isso que as pessoas não entendem. Precisa ser amante. Ele precisa ser celebrativo. O que é o sexo? Na sua cabeça, comemoração doutor festiva. Olha, eu vou continuar aqui nesse papo. Eu quero continuar nesse papo aqui. Peraí, mas eu quero ouvir eu vou fazer sexo o Serenata e companhia. Nós estávamos discutindo a respeito, né, da cerimônia e quando o Fred John falou que achava que não estava meio confuso, a Mônica falou, eu também acho. Por quê, Mônica? Porque tem muita teoria. E isso, às vezes, as pessoas... a Teoria por parte aqui dos nossos debatedores. A teoria religiosa, às vezes, ela não é científica, é a mesma científica, né? Então, acho que é diferente. Por isso que eu não concordo, porque a gente tem que respeitar a religiosa da científica. Elas se aproximam, mas a gente tem que respeitar a ideia do outro, o que o outro pensa. Eu, particularmente, como psicóloga, psicanalista, eu acredito que o indivíduo ele tem que ser feliz, não importa se ele deixou de amar ou ele continue amando. Freud já falava, precisamos amar para não adoecer. Então, se você está num casamento e não ama, você vai adoecer e você tem que ser feliz. Então, acho que em tudo, até no trabalho, né? Mas esse é um problema sério para a religião. Porque para quem é católico, por exemplo, isso que você falou está certinho. A pessoa tem que ser feliz. Só que se ela, por exemplo, no ama o EV e se separa, mas a religião é importante para ela, ela vai se separar do EV e vai ser infeliz. Mesmo que ela encontre o príncipe. Porque ela não vai poder amar, ela não vai poder então ela não vai beijar, separar. ela não vai poder ter as relações sexuais. Por quê? Porque na cabeça dela, ela está ofendendo Deus. Mas se continuar com o EV, ela não vai ser feliz. Ela entra numa dialética terrível isso. Mas ela tem que ser feliz. Aí ela vai ter que procurar você mesmo, você vai apertar os parafusos. Então, ela tem que ser feliz, ela tem que se sentir bem psicólogo. com ela E mesma. esse Porque é conflito, ele é muito comum. E ainda mais quando na minha opinião, quando a pessoa está numa religião que é castrante, que existe. Aqui em São Paulo, existia um cidadão que se intitulava pastor, que dizia que a mulher não poderia ter, por conta da religião, não podia ter relação sexual com seu marido. Não tem menor fundamento. Quer dizer, é um entendimento equivocado, exacerbado de qualquer texto bíblico e que impingia a pessoa algo que prejudicava a outra. Quantas pessoas se separaram por causa disso? Então, e a pessoa entra num conflito por causa desse tipo de coisa. E isso é pernicioso, é complicado. Mas você não acha, Cleodon, que a religião em si, ela impõe regras, instruções, né? E isso, de uma certa forma, não seria também uma castração? Ou não? Veja bem, eu estou fazendo o papel aqui do advogado do diabo, né? Mas eu tenho que perguntar. Você não acha que a religião em si, ela, quanto doutrina, né? Não quanto fé, quanto doutrina, ela acaba impondo essas regras? O Cleodon? Para mim, porque você citou essa pessoa. Eu acredito o seguinte. Você pode responder também. Olha, eu acredito o seguinte. Quero ouvir os dois, depois eu quero ver o que o Ismael pensa. Eu acredito o seguinte, eu coloco limites à minha humanidade, aos meus desejos, por conta daquilo que eu creio. Não é? Vocês sabem meu testemunho, já dei meu testemunho diversas vezes aqui. Eu coloco limites a mim, o Paulo diz, eu coloco limites a mim e a Apolo,
por conta daquilo que nós acreditamos, para não ir além do que está escrito. Então, é uma questão, o padre Cleodon falou uma coisa que é real, é uma questão de fé. Eu creio naquilo. Se eu creio naquilo, o doutor aqui pode considerar algo castrante, a doutora, mas é aquilo que eu acredito. Então, eu tenho a liberdade de acreditar e viver por aquilo que eu creio. Para mim, não é castrante, para mim é dogma, é devoção, viver uma vida de santidade no entendimento cristão, não é? Agora, é óbvio que outras visões do mundo vão ver isso de forma diferente. Para nós não é castrante. Agora, que existem coisas que eu considero castrante, existe, porque no meu ponto de vista, de acordo com a Bíblia, não tem fundamento. É o que eu acredito. Obrigada, Evê. Olha, gente, nós tivemos um problema com as imagens, para a gente estar transmitindo aqui as imagens da Feira lá de Mogi. Eu vou ter que entrar com as imagens agora, porque assim, para alguns lugares a gente vai ao vivo e depois o programa passa em algumas capitais, entendeu? Depois de um tempo por causa do fuso horário brasileiro, né? Então, o que acontece? O programa está tão interessante esse assunto que eu gostaria de semana que vem poder continuar. Se o Ismael, que acabou não dando a opinião dele final agora para esse assunto, puder voltar, eu vou... e eu vou ter... Aqui, eu não ó, vou tá poder aqui. deixar ninguém, infelizmente, até concluir. Eu com essa imagem linda da Virgínia, com os nossos convidados, que eu agradeço a presença, eu vou entrar com as imagens que nós temos agora da Feira das Noivas em Mogi, com as tendências novas, e vamos ter semana que vem, inclusive, o desfile de noivas aqui. Eu quero voltar a esse assunto do pé que ficou. Eu queria pedir só aos nossos debatedores, só um favor, que vocês não debatessem agora quando a gente terminasse, porque eu quero continuar semana que vem. E se quando terminar agora, Roberto Cruvinel, você for discutir, debater o assunto, a gente talvez não tenha o mesmo sabor do debate na semana que vem. Então eu queria pedir que vocês, até por respeito aos nossos telespectadores, a gente terminasse o programa e continuasse, falasse desse assunto, voltando semana que vem. Virgínia, se você puder também voltar, porque sua imagem é linda, ficou linda essa música. E a gente segue com essas imagens lá.